Meu nome é Naomi Brooks. Eu tinha 34 anos, trabalhava como analista de conformidade de registros de terras do condado e era mãe de uma menina de 8 anos chamada Ava. No dia em que meu pai e meu irmão nos levaram para Belviater, achei que eles finalmente estavam prontos para resolver a disputa que estava destruindo nossa família. Eu estava errada. Eles tinham nos levado até lá para garantir que nenhuma de nós voltasse. Cuidado por aqui, disse meu pai, Victor, enquanto nos levava para além dos restos da antiga cidade de mineração. Os prédios abandonados ficaram para trás, com suas janelas escuras e vazias. À nossa frente, uma estrada estreita de serviço desaparecia entre barrancos altos cobertos de mato. Ava segurava minha mão. Meu irmão mais velho, Ryan, caminhava alguns metros atrás de nós. Sempre que eu olhava para trás, ele estava me observando em vez de prestar atenção no caminho. Para onde estamos indo? Perguntei. Há um antigo marco de levantamento perto do número 4, respondeu meu pai. Quando você ouvir, vai entender por que aquela área de acesso é importante. Ele passou a manhã inteira falando sobre a história da família, sobre o nome Brooks e sobre os trabalhadores que um dia dependeram da nossa empresa. Mas não respondeu a uma única pergunta sobre os registros de propriedade que tinham sido alterados. Quanto mais caminhávamos, mais silenciosa a cidade ficava. Então notei uma corrente quebrada ao lado de uma placa de acesso restrito. O portão não tinha se aberto sozinho por causa do tempo. Alguém tinha cortado a corrente. Eu parei. Ava, fique perto de mim. Meu pai se virou devagar. A expressão amigável que ele tinha mantido durante toda a manhã desapareceu do rosto. Ryan se colocou entre nós e a estrada. Foi naquele momento que eu entendi. Aquilo não era uma visita em família. Era uma armadilha. Puxei Ava para trás de mim. O que vocês fizeram? Meu pai olhou para Ryan. Nenhum dos dois respondeu. Virei-me em direção à estrada, mas Ryan agarrou meu braço. Lutei para continuar entre ele e Ava. Enquanto meu pai se aproximava, Ava gritou meu nome. O chão desapareceu debaixo dos nossos pés. Por um segundo terrível, não havia nada onde pudéssemos nos segurar. Então caímos no chão inclinado do antigo poço de serviço e escorregamos até um nível de manutenção coberto de terra, lá embaixo. O impacto tirou todo o ar dos meus pulmões. A escuridão nos cercou. Em algum lugar acima de nós, pedras soltas começaram a se mover perto da abertura. Estendi a mão para pegar Ava, mas a mãozinha dela segurou meu pulso primeiro. Mãe, ela sussurrou. Fique parada. Eu congelei. A voz dela não parecia confusa. Parecia aterrorizada e, ao mesmo tempo, certa do que estava acontecendo. Não se mexa, ela repetiu. Eles disseram que iam verificar. Passos rasparam perto da entrada, lá em cima. A voz de Ryan desceu pela escuridão. Está vendo alguma coisa? Meu pai respondeu tão baixo que não consegui entender. Um feixe estreito de luz passou pela parede do poço e depois desapareceu. Encostei o rosto no chão frio e mantive um braço ao redor de Ava. Eu queria chamar pelo nome dela. Queria perguntar se ela estava machucada. Queria gritar com os dois homens que estavam lá em cima. Mas, em vez disso, fiquei completamente imóvel. Ava fez o mesmo. Depois de alguns segundos insuportáveis, os passos se afastaram. Algo de metal foi arrastado sobre a pedra. Alguma coisa pesada cobriu a entrada, reduzindo a pouca luz do dia a uma fina linha cinzenta. Então o silêncio voltou. Esperei até não conseguir mais ouvir o veículo lá fora. Ava, eu estou aqui. Puxei minha filha para perto de mim. Por que você disse para eu não me mexer? Ela hesitou. Porque eu ouvi o tio Ryan falando com o vovô antes de eles trazerem a gente para cá. Meu coração começou a bater ainda mais forte. O que ele disse? Ava se aproximou e sussurrou algo que mudou tudo o que eu acreditava sobre minha família. Não apenas sobre o que tinha acabado de acontecer conosco, mas também sobre o que havia acontecido com meu marido 3 anos antes. Por um momento, parei de respirar. Antes de contar o que Ava ouviu, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem histórias sobre como reconhecer uma traição,
proteger quem depende de nós e não deixar que famílias poderosas controlem a verdade. Para entender por que meu pai e meu irmão queriam nos deixar dentro daquela mina, preciso voltar 3 dias antes de Belviater, antes da corrente quebrada e antes de eu descobrir que a morte do meu marido nunca tinha sido um acidente. 3 dias antes, o primeiro aviso apareceu na página 47 de um arquivo de reconstrução. Eu estava sentada no meu escritório, no departamento de registros do condado, analisando documentos relacionados a um acordo de compra de 11,8 milhões de dólares pela antiga propriedade de recuperação dos Brooks. Uma empresa de energia renovável queria comprar a área da antiga mina e construir um local com painéis solares e armazenamento de baterias. O projeto prometia empregos, dinheiro para a limpeza da área e mais dinheiro do que a empresa do meu pai tinha ganhado em anos. Mas havia um problema. A empresa não conseguia chegar até a propriedade sem passar por uma área de acesso que estava em um fundo mantido em meu nome. Minha avó, Evelyn, tinha colocado aquela terra fora do controle direto do meu pai. Eu nunca tinha entendido por que ela fez aquilo. Meu pai sempre dizia que aquilo era apenas uma interferência desnecessária de uma mulher idosa. Agora, a empresa precisava da minha assinatura. Meu pai vinha exigindo isso havia semanas. Eu estava verificando os documentos ambientais quando notei o nome no final de uma das certificações. Marcos Reio, engenheiro ambiental, meu falecido marido. No começo, achei que o luto estava pregando uma peça cruel na minha cabeça. Li o nome novamente e depois conferi a data da aprovação. O documento tinha sido finalizado 11 meses depois da morte de Marcos. Abri a cópia arquivada no condado. Era o mesmo nome, o mesmo número de identificação profissional e a mesma aprovação eletrônica. Mas a assinatura não parecia certa. Marcos era muito cuidadoso. As letras dele eram levemente inclinadas para frente, e ele sempre cruzava o último traço do sobrenome. A assinatura naquele relatório era mais reta e mais pesada. E, mais importante, um homem morto não poderia ter certificado uma nova inspeção ambiental. Imprimi o relatório e comparei com um documento mais antigo que Marcos tinha assinado quando trabalhava no local de Belviater. As assinaturas não eram iguais. Meu telefone tocou. O nome do meu pai apareceu na tela. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos antes de atender. Você terminou de analisar o acordo de acesso? Ele perguntou. Sem cumprimentos. Sem perguntar sobre Ava. Ainda não. Nós já conversamos sobre isso, Naomi. O fechamento é na próxima sexta. Encontrei uma certificação com o nome do Marcos nela. Silêncio, só por um segundo. Depois, meu pai soltou o ar com impaciência. Aquele arquivo antigo de novo. Ele foi aprovado depois que ele morreu. Os registros são copiados para documentos novos. Você sabe disso melhor do que qualquer pessoa. O número profissional dele foi usado para certificar novos testes. Você está transformando um erro de escritório em uma acusação. Eu não acusei ninguém. Não precisa. Eu consigo ouvir isso na sua voz. Era assim que meu pai controlava uma discussão. Ele fazia a outra pessoa ter que se explicar sobre uma emoção, em vez de olhar para os fatos. Eu vinha lidando com essa tática desde os meus 16 anos. Depois que minha mãe morreu, meu pai se tornou o centro do que restava da nossa família. Ryan se rebelava abertamente. Eu sobrevivia tentando manter a paz. Sempre que meu pai ficava bravo, eu suavizava minhas palavras. Sempre que Ryan exigia alguma coisa, eu fazia um acordo. Sempre que um dos dois me machucava, eu dizia a mim mesma que relações familiares eram complicadas. Marcos costumava me dizer que entender o comportamento de alguém não significava que eu precisava aceitá-lo. Eu adorava quando ele dizia isso. Mas quase nunca seguia o conselho dele. Eu preciso dos registros originais dos testes, eu disse. Você precisa assinar o acordo. Eu não vou certificar nada até descobrir porque o nome de Marcos está ali. A voz do meu pai ficou mais dura. Você sabe quantas famílias estão dependendo dessa venda? Então os documentos deveriam conseguir passar por uma análise básica. Você está falando exatamente como sua avó. Ele quis dizer aquilo como um insulto. Eu entendi como um aviso. Depois da ligação, procurei no banco de dados do condado todos os documentos de Belviater registrados nos 5 anos antes e depois da morte de Marcos.
Quanto mais eu procurava, menos aquelas diferenças pareciam acidentais. As coordenadas do levantamento tinham mudado entre uma versão e outra. Uma classificação de risco ambiental tinha desaparecido. Uma área de armazenamento de resíduos que aparecia em um mapa não existia no seguinte. Várias certificações mencionavam resultados de laboratório que não estavam incluídos no arquivo do condado. Então encontrei o resumo do fundo em confiança. Meu nome aparecia primeiro. O nome de Ava aparecia abaixo do meu, como beneficiária sucessora. O nome de Ryan vinha por último. Se alguma coisa acontecesse comigo, Ava herdaria a área de acesso. Se alguma coisa acontecesse com nós duas, a propriedade passaria para Ryan. Li aquela parte 3 vezes. Eu sabia que uma cláusula de herança não era prova de crime. Também sabia que investigadores montavam casos analisando motivo, oportunidade e comportamento. Meu pai precisava daquela área. Meu irmão seria o próximo a herdá-la. E alguém tinha usado os dados profissionais do meu marido morto para provar um relatório que valia milhões de dólares para os dois. Levei o resumo do fundo pelo corredor até o escritório de Tessa Reed. Tessa era advogada do condado, mas também era minha melhor amiga desde a faculdade. Ela era uma das poucas pessoas que conseguia discordar de mim sem me fazer sentir que aquela discordância significava abandono. Ela leu a certificação, comparou as datas e olhou para mim. O Victor sabe que você encontrou isso? Sim. Qual foi a explicação dele? Erro de escritório. E você acredita nele? Olhei para a porta fechada. Eu acredito que ele quer que eu pare de fazer perguntas. Essa não foi a minha pergunta. Não, admiti. Eu não acredito nele. Tessa juntou os documentos. Então não assine nada. Eu não vou assinar. Ótimo. Agora me conte tudo o que Marcos estava fazendo antes do acidente. Aquela palavra ainda apertava alguma coisa dentro de mim. Acidente. 3 anos antes, Marcos estava voltando para a casa de um escritório ambiental regional quando o veículo dele não conseguiu parar em uma estrada de montanha. Os investigadores não encontraram nenhuma prova de que outro veículo estivesse envolvido. O relatório oficial culpou uma falha mecânica. Na semana antes de morrer, Marcos tinha passado vários dias analisando antigos resultados de monitoramento de Belviater. Ele me disse que tinha encontrado algumas coisas que não batiam, mas nunca explicou tudo. Ele acreditava que conseguiria resolver o problema antes que aquilo chegasse à nossa família. Então ele morreu. Naquela época, meu pai disse que Marcos tinha ficado obcecado com a propriedade. Contei isso para Tessa. Ryan disse que ele estava tentando envergonhar a empresa. O que Marcos disse? Que alguns registros não correspondiam ao que realmente existia na propriedade. Tessa bateu de leve na certificação feita depois da morte dele. E agora o nome dele aparece em um relatório dizendo que tudo foi devidamente inspecionado. Um frio tomou conta dos meus ombros. Durante 3 anos, eu aceitei que as últimas preocupações de Marcos tinham morrido com ele. Agora, alguém parecia estar usando o nome dele para pagar justamente aquilo que ele havia descoberto. Na manhã seguinte, Tessa encontrou registros públicos mostrando que a Brooks Reclamation estava em uma situação muito pior do que meu pai tinha contado. A empresa tinha equipamentos financiados, impostos atrasados e vários empréstimos que venceriam nos meses seguintes. Ryan tinha dado garantia pessoal para 2 deles. Sem a venda para o projeto de reconstrução, a empresa provavelmente entraria em insolvência. Isso explicava o desespero de Ryan. Mas não explicava a assinatura de Marcos. Meu telefone ficou cheio de mensagens dos dois. Ryan me acusava de colocar centenas de empregos em risco. Embora a empresa já não empregasse nem de longe tanta gente, meu pai me lembrava que a família Brooks era dona de terras em Belviater havia 4 gerações. Nenhum dos dois falava sobre os documentos alterados. Naquela tarde, Ryan apareceu no meu escritório. Ele se apoiou na ponta da minha mesa, como se ainda fossemos 2 irmãos discutindo na nossa antiga casa. Você sempre faz isso, ele disse. Fica analisando documentos legais e age como se fosse a única pessoa responsável nesta sala. Fechei o arquivo que estava na minha frente. Que explicação você tem para o nome de Marcos? Eu não cuido dos documentos ambientais. Você é o diretor de operações.
E você é uma funcionária do condado agindo como se fosse uma investigadora federal. Eu sou uma beneficiária que está sendo pressionada a assinar uma certificação. A expressão de Ryan mudou quando usei a palavra beneficiária. Foi rápido, mas eu percebi. Você analisou o fundo, ele disse. Sim. A vovó escreveu aquele documento quando mal entendia o que estava assinando. Ela entendeu o suficiente para manter a área de acesso longe do controle do papai. O maxilar dele ficou tenso. Ela sempre confiou mais em você. Não é por isso que estou me recusando. Você ficou com o fundo. Você conseguiu uma carreira respeitável. Conseguiu deixar Belviater para trás, enquanto o papai esperava que eu mantivesse a empresa viva. Ali estava a verdade. Não era apenas pressão financeira. Era ressentimento. Ryan acreditava que minha assinatura era mais uma coisa que eu devia a ele. Eu não vou certificar documentos falsos para resolver seus problemas financeiros. Você não sabe se eles são falsos. Eu sei que Marcos não poderia ter aprovado um relatório 11 meses depois do funeral dele. Ele ficou me olhando por um longo momento e depois se endireitou. O papai quer que a gente vá a Belviater no sábado. Quase ri. Você veio aqui para me convidar para um passeio em família? Ele quer mostrar os antigos marcos de levantamento. Acha que, se você vir como as rotas de acesso se conectam, vai parar de tratar isso como se fosse apenas uma planilha. Eu não vou levar Ava para uma propriedade industrial abandonada. A parte da cidade antiga está segura. O papai já confirmou com o responsável pelo local. Não existe responsável pelo local. Ryan desviou o olhar. Aquela resposta me preocupou mais do que a raiva dele. Ele quer que Ava veja de onde nossa família veio, Ryan continuou. Ela tem aquele trabalho de história da escola, não tem? Eu tinha contado ao meu pai sobre o trabalho de Ava 2 semanas antes. A turma dela estava fazendo entrevistas sobre a história das famílias locais. Ela estava gravando pequenas entrevistas no relógio que Marcos tinha comprado para ela antes de morrer. Ava queria perguntar ao avô sobre a infância dele. Ela também queria acreditar que o avô ainda queria conhecê-la melhor. Eu também queria acreditar nisso. Essa era a parte que eu odiava admitir. Apesar de todos os documentos sobre a minha mesa, uma parte de mim ainda esperava que Belviater trouxesse uma explicação, e não mais uma traição. Eu não vou assinar nada lá, eu disse. Então não assine. Apenas vá e olhe. Ryan saiu sem esperar minha resposta. Naquela noite, contei a Tessa sobre o convite. Eu não gosto disso, ela disse. Eu também não. Mas você está pensando em ir. Eu preciso ver os marcos originais. Se os mapas atuais foram alterados, os locais podem provar isso. Você pode pedir uma nova medição oficial do estado. Isso vai levar semanas. O fechamento é na sexta-feira. Tessa ficou me olhando. Esse é o único motivo? Olhei pela porta da sala. Ava estava sentada à mesa da cozinha, decorando a capa do seu caderno de história oral. Ela tinha desenhado uma pequena bússola em um canto, copiando a bússola de campo de metal que tinha pertencido a Marcos. Não, admiti. Eu quero que meu pai me dê uma resposta honesta. A expressão de Tessa ficou mais suave, mas sua voz continuou firme. Se você for, vamos deixar tudo registrado. Nós digitalizamos todos os documentos suspeitos e os colocamos em um arquivo protegido do condado. Enviei para Tessa o roteiro da visita a Belviater e as mensagens de Ryan. Combinamos que meu horário para entrar em contato seria às 5 da tarde. Se eu não aparecesse ou não mandasse mensagem, Tessa ligaria uma vez. Se eu não atendesse, ela entraria em contato com o órgão estadual de segurança de Minas e com o departamento do xerife. Não com o Vitor, ela disse. Não com o Ryan. Com as autoridades. Eu concordei. Enquanto estávamos sentadas na minha cozinha bem iluminada, aquilo parecia exagerado. 3 dias depois, foi isso que fez com que alguém soubesse onde procurar. A manhã de sábado chegou cinzenta e fria. Meu pai foi na frente, dirigindo sua caminhonete preta. Ryan veio logo atrás, em um veículo da empresa. Ava e eu fomos por último. Antes de sair de casa, mostrei o caminho para Ava no mapa. Vamos ficar juntas, eu disse.
Se eu disser que vamos embora, nós vamos embora. Ela assentiu séria. O vovô está bravo com você? Ele está chateado porque eu não quero assinar uma coisa antes de entender. O papai sempre dizia, nunca assine aquilo que você não entende. Olhei para a bússola de Marcos presa no zíper da bolsa do trabalho escolar dela. Sim, eu disse. Ele está. Belviater apareceu depois de uma sequência de colinas cobertas de árvores. A maioria das casas antigas já tinha desaparecido. Os prédios que ainda restavam ficavam em fileiras irregulares, ao lado de máquinas enferrujadas e fundações quebradas. Meu pai esperava perto de uma placa antiga da empresa. Durante a primeira hora, ele se comportou como o avô que Ava queria ter. Mostrou onde ficava o antigo armazém. Apontou para a casa onde tinha crescido. Contou como os trabalhadores saíam para trabalhar antes do nascer do sol. Ava gravou partes das histórias dele no relógio. Se eu ignorasse os portões trancados e os documentos alterados dentro da minha bolsa, aquele dia quase parecia normal. Esse era o maior talento do meu pai. Ele conseguia criar alguns minutos de carinho e tranquilidade tão convincentes que fazia você questionar meses inteiros de provas. No antigo prédio da administração, Ryan colocou uma pasta sobre uma mesa coberta de poeira. Era o acordo de acesso. Já que estamos aqui, ele começou. Eu já disse que não vou assinar, respondi. Meu pai fechou a porta atrás de nós. Ninguém está obrigando você, ele disse. Estamos pedindo que pense além de você mesma. Eu estou pensando além de mim. Está mesmo? Por que dezenas de pessoas vão perder o pouco que ainda tem se essa venda não acontecer? A venda não está em risco porque eu perguntei quem falsificou a certificação de Marcos. Ryan deu um passo à frente. Você continua chamando de falsificação. Como chamaria um homem morto aprovando novos resultados de laboratório? O rosto do meu pai mudou. Não era tristeza. Nem surpresa. Era cálculo. Eu chamaria de um erro que pode ser corrigido depois do fechamento. E eu chamaria isso de fraude. A palavra ficou entre nós. Ava olhou de meu pai para Ryan. Peguei minha bolsa. Vamos embora. Meu pai saiu da frente da porta. Tudo bem. A concordância repentina dele me fez parar. Sem mais documentos, ele disse. Mas você deveria ver o marco original do lado sul antes de ir embora. Eu posso analisar o levantamento. O marco antigo não aparece no mapa atual. Era exatamente o tipo de diferença que eu precisava registrar. Meu pai sabia disso. Também sabia que eu entenderia a importância daquele marco. Saímos do prédio da administração e atravessamos o que restava do pátio onde ficavam os equipamentos. Ava caminhava ao meu lado, segurando seu caderno. No meio do caminho, ela parou. Meu relógio não está gravando. Olhei a tela. O aplicativo que ela estava usando para o trabalho de história oral tinha parado. Fique aqui, Ryan disse. Eu vou consertar. Não. Eu consigo. Reiniciei o aplicativo e devolvi o relógio para ela. Alguns minutos depois, Ava percebeu que tinha deixado o caderno nos degraus do prédio da administração. Eu consigo ver daqui, ela disse. O prédio continuava atrás de nós, do outro lado do pátio aberto. Vá direto até lá e volte direto, eu disse. Não entre. Ela correu de volta enquanto nós três esperamos. Ryan observava Ava de perto demais. Quando Ava voltou, seu rosto tinha mudado. Ela segurou minha mão sem dizer nada. Você está bem? Ela sentiu, mas apertou minha mão com mais força. Eu deveria ter encerrado aquela visita naquele momento. Deveria ter confiado no que vi no rosto da minha filha. Mas, em vez disso, meu pai apontou para uma estrada estreita de serviço. O marco fica a 5 minutos daqui. Durante a maior parte da minha vida, meu pai me ensinou a duvidar do meu próprio medo sempre que ele entrava em conflito com a autoridade dele. Aquele ensinamento me acompanhou quando passei pelo portão quebrado. O antigo marco de levantamento não estava onde meu pai disse que estaria. Depois do portão, o caminho ficava mais estreito entre dois barrancos altos. A estrada principal desapareceu atrás de nós. Uma placa avisava que a área à frente era restrita.
A corrente que prendia o portão estava no chão. Marcas prateadas e recentes mostravam onde ela tinha sido cortada. Eu parei. Pai. Ele continuou andando. Onde está o marco? Logo à frente. Ryan mudou de posição atrás de mim. Ava se apertou contra o meu lado. Olhei para ela, e o medo nos olhos dela finalmente acabou com todas as desculpas que eu tinha inventado. Nós vamos voltar. Ryan bloqueou o caminho. Meu pai se virou. A expressão dele não tinha nada da raiva que ele mostrou no prédio da administração. Isso me assustou ainda mais. Ele parecia decidido. Puxei Ava para trás de mim. Vocês planejaram isso. O olhar do meu pai caiu rapidamente sobre a minha bolsa com os documentos. Você deveria ter assinado. Ryan tentou me agarrar. Eu me desviei e empurrei Ava em direção à estrada, mas meu pai entrou no caminho dela. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ryan segurou meu braço. Eu gritei para Ava correr. Meu pai conseguiu segurá-la antes que ela passasse. Lutei para chegar até ela. Então Ryan avançou com todo o peso do corpo, e meu pai soltou Ava na mesma direção. O chão desapareceu debaixo de nós. Escorregamos pelo poço de serviço inclinado e caímos no nível de manutenção lá embaixo. Por alguns segundos, não ouvi nada além da minha própria respiração irregular. Então a mão de Ava encontrou a minha. Mãe, ela sussurrou. Fique parada. Tentei levantar a cabeça. Não, não se mexa. Eles disseram que voltariam se vissem a gente se mexendo. A certeza na voz dela me fez parar. Ficamos completamente imóveis enquanto passos se aproximavam da abertura. Um feixe de luz passou rapidamente pela parede acima de nós. Ryan perguntou se meu pai conseguia ver alguma coisa. Meu pai respondeu que o poço cuidaria do resto. A luz desapareceu. Algo de metal raspou sobre a entrada. Então os passos deles começaram a se afastar. Esperei até o som dos caminhões desaparecer. Só então puxei Ava para perto de mim. Me conta o que você ouviu. A voz dela tremia. Quando voltei para pegar meu caderno, o tio Ryan e o vovô estavam atrás do prédio da administração. Segurei a mão dela. O que eles disseram? O tio Ryan disse: você encontrou o relatório com o nome do seu pai. Marcos. Ava sempre chamava Marcos de pai. Ela engoliu em seco. Ele disse que o papai encontrou os resíduos enterrados e copiou os resultados verdadeiros dos testes. E o vovô disse que eles impediram o papai antes que ele pudesse levar tudo para o estado. Meu coração batia com força contra minhas costelas. Como? Ava começou a chorar baixinho. Ele disse que fizeram o carro do papai parar de funcionar. A escuridão pareceu se fechar ao meu redor. Marcos não tinha morrido por causa de uma falha mecânica inexplicável. Ele tinha morrido porque descobriu o que Victor e Ryan estavam escondendo. Ava continuou antes que eu pudesse responder. O tio Ryan disse que, se eu e você desaparecêssemos, as terras da vovó Evelyn passariam para ele. Então eles poderiam vender tudo. Por um momento, não consegui respirar. Tudo que antes parecia sem explicação começou a fazer sentido ao mesmo tempo. A última semana de Marcos em Belviater. Os resultados dos testes que desapareceram. A insistência do meu pai de que Marcos tinha ficado obcecado. A raiva de Ryan por causa do fundo em confiança. A certificação feita depois da morte de Marcos. A venda apressada. Eles não tinham levado Ava até lá porque queriam que ela conhecesse a história da família. Tinham levado Ava porque o nome dela vinha depois do meu. Encostei minha testa na dela. Escuta o que eu vou dizer. Nada do que eles fizeram é culpa sua. Mas eu ouvi tudo e contar para você foi a coisa certa. Você não é responsável por resolver isso. Eu sou. Eles vão voltar? Eu não sei. Era a resposta mais honesta que eu podia dar. Mas Tessa sabe onde estamos. Ela tem todos os documentos que encontrei e sabe que deveríamos ligar às 5. Levei a mão ao bolso para pegar meu celular, mas ele não estava mais ali. Ryan devia ter pegado meu telefone antes de me empurrar. Ava olhou para o relógio.
O símbolo de gravação ainda estava aparecendo na tela, embora o aparelho não tivesse sinal lá embaixo. O aplicativo estava funcionando quando ela voltou para pegar o caderno. Talvez tivesse gravado parte da conversa. Talvez também tivesse registrado o que aconteceu perto do poço. Nós não precisávamos investigar aquilo sozinhas. Precisávamos ficar juntas e esperar por ajuda de pessoas treinadas. Acima de nós, a luz do dia tinha diminuído até virar apenas uma linha fraca ao redor da entrada coberta. Segurei Ava perto de mim e fiquei ouvindo o silêncio. 3 dias antes, eu só queria uma resposta honesta do meu pai. Agora eu tinha a resposta. Victor Brooks nunca considerou a verdade parte do legado da nossa família. Para ele, a verdade era algo que deveria ser controlado. Marcus tentou expor o que ele estava fazendo. Eu comecei a seguir as mesmas provas. E quando meu pai percebeu que não conseguia mais me obrigar a ficar em silêncio, decidiu me enterrar junto com a verdade. Mas ele cometeu um erro. Antes de ir para Belviater, eu tinha parado de confiar nas promessas dele. Eu tinha confiado nos registros. E, em algum lugar além daquela entrada fechada, o relógio continuava avançando em direção às 5 horas. O tempo continuava passando enquanto Ava e eu esperávamos sob a entrada bloqueada. Eu não conseguia enxergar meu relógio direito, mas sabia mais ou menos quanto tempo tinha passado. A luz ao redor da cobertura estava ficando mais fraca, e o ar estava mais frio. Ava continuava encostada em mim. Você acha que a tia Tessa vai lembrar? Ela vai lembrar. Eu disse aquilo sem hesitar, porque conhecia Tessa. Ela não ignorava provas desconfortáveis. Ela não confundia lealdade com obediência. E, acima de tudo, ela fazia exatamente o que prometia. Às 5 horas, meu telefone deveria tocar. Quando eu não atendesse, ela esperaria apenas o tempo necessário para fazer a segunda ligação prevista no nosso plano. Depois, entraria em contato com as autoridades. Coloquei meu casaco ao redor de Ava e mantive a voz firme. Nosso trabalho é ficar juntas. Os adultos lá fora vão cuidar de todo o resto. E o vovô e o tio Ryan? Eles não vão decidir o que acontece agora. Foi a primeira vez que eu disse aquelas palavras em voz alta. Durante a maior parte da minha vida, Victor Brooks decidia o que aconteceria depois. Ele decidia quais discussões da família eram importantes e quais todos deveriam esquecer. Ele decidia quando Ryan merecia outra chance. Ele dizia que minhas perguntas eram desrespeitosas e que as exigências dele eram responsabilidades. Mesmo depois da morte de Marcus, meu pai continuou controlando a história. Marcus supostamente tinha ficado obcecado por Belviater. Marcus supostamente tinha exagerado diante de documentos sem importância. Marcus supostamente tinha morrido por causa de um problema mecânico imprevisível. Todas as versões protegiam Victor. Nenhuma protegia a verdade. Às 5 horas, Tessa ligou para mim. Meu telefone estava em algum lugar fora da mina, mas a ligação criou um registro digital. Ela ligou novamente. Quando eu não atendi, entrou em contato com o departamento do xerife e com o órgão estadual de segurança de Minas. Ela enviou nosso trajeto, o roteiro da visita a Belviater, as mensagens de Ryan, os documentos do fundo e a certificação alterada com o nome de Marcus. Ela também explicou o nosso acordo. Eu não estava apenas atrasada. Eu tinha perdido um horário de segurança que tínhamos estabelecido porque eu acreditava que Victor e Ryan poderiam estar escondendo um crime grave. Essa diferença mudou a forma como as autoridades reagiram. Elas não começaram pela versão do meu pai. Começaram pela minha. Mais tarde, Tessa me contou que meu pai ligou para ela às 5h19. A voz dele parecia calma. Ele disse que Ava e eu tínhamos saído de Belviater pouco depois de uma discussão sobre o acordo da propriedade. Disse que eu provavelmente estava chateada e ignorando todo mundo. Tessa perguntou se ele tinha visto nós duas saindo. Meu pai disse que sim. Poucos minutos depois, Ryan disse a um policial que, na verdade, não tinha visto meu carro sair. Segundo ele e meu pai tinham voltado para o prédio da administração enquanto Ava e eu caminhávamos em direção à cidade antiga. As histórias deles já estavam começando a não bater antes mesmo que a busca chegasse a Belviater. Tessa não discutiu com eles. Ela enviou as duas versões aos investigadores. Depois, esperou.
Lá embaixo, o relógio de Ava não tinha sinal. O aplicativo de gravação continuava aberto, mas não tínhamos como saber o que ele tinha conseguido registrar. Ava olhou para a tela fraca. Eu devo apertar alguma coisa? Não, respondi. Deixe exatamente como está. Aquilo não era o medo falando. Era a parte de mim que tinha aprendido a preservar registros. Marcos tinha descoberto algo importante e tentou nos proteger carregando tudo sozinho. Eu entendia por que ele fez aquilo, mas aquele segredo deixou espaço para Victor controlar o que aconteceria depois da morte dele. Eu não cometeria o mesmo erro. Tessa tinha os arquivos. O condado tinha os horários registrados. O relógio de Ava talvez tivesse a conversa gravada. Se nos encontrassem, a verdade não dependeria apenas da minha palavra contra a de Victor. Um som distante chegou até nós. Ava levantou a cabeça. O que foi isso? Fiquei em silêncio, escutando. No começo, não ouvi nada. Então veio um barulho baixo de motor, vindo de algum lugar lá em cima. Não é a caminhonete do papai. Tem mais de um veículo. Segurei a mão de Ava. Eles estão procurando a gente. A primeira equipe de busca chegou ao antigo prédio da administração pouco antes do pôr do sol. Victor continuava insistindo que Ava e eu tínhamos ido embora por vontade própria. Ryan mudou a versão dele novamente, dizendo que tinha visto nós duas caminhando até o meu carro, mas que não tinha visto o carro sair. Nenhuma das duas versões combinava com os dados de localização recuperados do veículo da empresa. O sistema mostrou que a caminhonete de Ryan tinha passado pelo portão restrito perto do número 4. Ela ficou lá por 17 minutos. A caminhonete do meu pai foi logo atrás. Os investigadores também encontraram marcas recentes de pneus na estrada de serviço e marcas novas na corrente que tinha sido cortada. A cobertura do antigo poço tinha sido retirada do lugar e depois colocada de volta. Se Ava e eu tivéssemos entrado sozinhas na área restrita, não havia explicação para os veículos de Victor e Ryan terem estado ali antes. Não havia explicação para o portão cortado. Não havia explicação para a cobertura mexida. A busca mudou imediatamente. Profissionais de resgate de Minas protegeram a área e abriram a entrada. Pela primeira vez em horas, uma luz apareceu acima de nós. Uma voz chamou lá de cima. Eu respondi até alguém confirmar que conseguia me ouvir. Ava começou a chorar e eu a abracei com força. Eles encontraram a gente, eu disse. A Tessa lembrou. A equipe de resgate nos tirou de lá com cuidado. Ava não soltou minha mão em nenhum momento. Os socorristas nos afastaram da entrada e nos examinaram antes de nos levar para receber mais atendimento. Estávamos assustadas, com frio e exaustas, mas estávamos juntas. Naquele momento, era só nisso que eu conseguia pensar. Ava estava ao meu lado. Ela estava segura. Victor estava do outro lado dos veículos de emergência, conversando com um policial. A máscara que ele mostrava para o mundo continuava firme no rosto. Parecia um avô preocupado, observando estranhos resgatarem sua família. Então ele percebeu que eu estava olhando para ele. Pela primeira vez na minha vida, eu não procurei segurança no rosto dele. Procurei provas. Ryan estava a alguns metros distante dele. A parte de baixo das botas de trabalho dele estava coberta de terra. A jaqueta da empresa estava fechada até o pescoço. Um policial separou os dois. Meu pai protestou. Ryan não disse nada. Dentro da ambulância, Ava tocou na manga da minha roupa. Meu relógio. Ele continuava preso ao pulso dela. Um dos socorristas teve cuidado para não mexer nele depois que expliquei que poderia conter provas. Você fez a coisa certa, eu disse. Eu nem sabia que ele ainda estava gravando. Você não tinha como saber. Eu tenho 8 anos. E se ele não tiver gravado eles? Então os adultos vão usar todo o resto. Eu precisava que ela entendesse que aquele caso não estava nas mãos dela. Ela já tinha carregado coisa demais. No hospital, Tessa chegou antes que os investigadores pudessem me fazer perguntas. Ela entrou no quarto, viu Ava ao meu lado e parou. Por alguns segundos, nenhuma de nós falou. Então ela atravessou o quarto e colocou a pasta de documentos sobre a mesa. Eu enviei tudo, ela disse.
Eu sabia que você faria isso. O xerife está com o fundo, o relatório ambiental, seu roteiro da visita e as mensagens. O órgão estadual já tinha sido avisado sobre Marcos. Ouvir o nome dele quase fez desmoronar todo o controle que eu tinha mantido desde a mina. Ava ouviu eles, eu disse. Ela ouviu o que fizeram com ele. Tessa olhou para minha filha e depois voltou a olhar para mim. Ela precisa contar isso agora? Não. Aquela resposta era importante. Ava não precisava reviver várias vezes o dia mais assustador da vida dela só para convencer cada novo adulto que entrasse naquele quarto. A gravação poderia ser preservada. As entrevistas poderiam ser limitadas e feitas da maneira correta. Os investigadores poderiam montar o caso com outras provas, em vez de tratar uma criança como a única fonte de informação. Tessa assentiu. Então ela não vai explicar isso agora. Naquela noite, Victor e Ryan foram presos enquanto os investigadores revistavam os escritórios da empresa, as duas caminhonetes e a propriedade de Belviater. A história do meu pai sobre o acidente durou menos de 6 horas. O relógio de Ava tinha 53 minutos de áudio. A maior parte era normal. Meu pai contando sobre o antigo armazém. O vento passando pelo pátio vazio onde ficavam os equipamentos. Ava perguntando por que a placa da empresa tinha duas datas pintadas uma sobre a outra. Então chegou o momento em que ela voltou para pegar o caderno. Os passos dela ficaram mais lentos perto do prédio da administração. A voz de Ryan foi a primeira a ficar clara. Ele falou sobre o relatório com o nome de Marcos e disse: Eu já tinha chegado aos registros do fundo. Meu pai respondeu que a venda não conseguiria sobreviver a outra investigação. Ryan perguntou se eles realmente incluiriam Ava no plano. Meu pai lembrou que o nome de Ava vinha depois do meu no documento do fundo. A parte seguinte ficou parcialmente abafada pela distância, mas algumas frases continuaram claras. Marcos tinha encontrado os resíduos escondidos. Ele tinha copiado os resultados verdadeiros dos testes. Eles o impediram antes que ele conseguisse chegar ao órgão estadual. A falha mecânica envolvida na morte dele não tinha sido um acidente. A gravação então registrou Ava voltando rapidamente para perto de nós. Mais tarde, perto do número 4, o áudio registrou meu pai nos levando em direção à área restrita. Também registrou minha recusa, a discussão e o aviso de Ava depois que caímos lá embaixo. A gravação sozinha não provava cada parte da conspiração. Mas fez algo igualmente importante. Deu aos investigadores uma estrutura para seguir. O documento do fundo mostrava o motivo financeiro. Os registros da empresa mostravam que ela estava perto de entrar em colapso. A certificação alterada provava a fraude. Os dados dos veículos colocavam meu pai e Ryan perto do poço. A entrada mexida contrariava a versão de uma queda acidental. O áudio mostrava que tudo tinha sido planejado. Nosso resgate mostrava o que eles tinham tentado fazer. A morte de Marcos continuava sendo a última pergunta sem resposta. O investigador responsável veio falar comigo depois que Ava foi levada para uma sala tranquila, onde estava com uma especialista e Tessa. Reabrimos o caso do seu marido esta manhã, ele disse. O que ainda existe da investigação original? O veículo e o relatório da falha mecânica ainda estão guardados como provas. Estamos analisando os dois. Marcos também tinha copiado registros ambientais. Encontramos uma referência a um documento enviado para uma entidade externa. Eu me inclinei para a frente. Que documento? 2 dias antes de morrer, Marcos entrou em contato com o Escritório Ambiental Regional. O material foi registrado com um número de análise preliminar, mas a denúncia nunca foi concluída. Por que eu nunca fui informada? Naquela época, o caso não era público, e o relatório foi marcado como incompleto depois da morte dele. Os documentos ainda estavam lá? Alguns estavam. Aquela tinha sido a proteção de Marcos. Ele tinha guardado cópias dos documentos fora da Brooks Reclamation. Victor controlava os arquivos da empresa, mas não controlava tudo. O arquivo estadual tinha fotografias, resultados de monitoramento e uma comparação por escrito mostrando que resíduos tinham sido escondidos debaixo de uma parte da propriedade de Belviater. Marcos também registrou que versões posteriores do levantamento tinham retirado a área afetada dos mapas. Uma das páginas tinha uma anotação escrita à mão.
Ele planejava voltar com registros adicionais que mostravam quem tinha recebido e guardado as provas, depois de se encontrar com um ex-funcionário do laboratório. Ele morreu no caminho de volta daquela viagem. Os investigadores localizaram o funcionário. O laboratório tinha sido pressionado a substituir vários resultados desfavoráveis por amostras mais limpas fornecidas pela Brooks Reclamation. Ryan autorizou o pagamento. Victor aprovou. A venda para o projeto de reconstrução nunca tinha sido apenas uma simples venda de propriedade. Era a última chance deles de transformar uma terra contaminada em milhões de dólares antes que as dívidas da empresa e os relatórios falsos viessem à tona. Marcus quase conseguiu impedir tudo 3 anos antes. Eu quase consegui impedir tudo quando encontrei o nome dele. Era por isso que eles tinham decidido que 2 gerações da própria família eram perdas aceitáveis. Durante a primeira semana, Victor e Ryan mantiveram a mesma defesa. Eles diziam que a gravação de Belviater tinha sido mal interpretada. Afirmavam que a conversa sobre Marcus se referia apenas a impedir a investigação dele por meio dos canais internos da empresa. Eles diziam que o que aconteceu na mina tinha sido apenas uma discussão familiar, seguida por um acidente trágico. Então, uma perícia na cobertura do poço mostrou que ela tinha sido mexida depois que Ava e eu caímos lá embaixo. Os registros dos veículos mostraram que a caminhonete de Ryan saiu do número 4 e depois voltou rapidamente ao prédio da administração. Uma busca no escritório da empresa encontrou uma cópia impressa do resumo do fundo na mesa de Ryan. Meu nome e o de Ava estavam destacados. A palavra transferência aparecia ao lado do nome dele. A história que os dois contavam começou a desmoronar. Meu pai foi o primeiro a quebrá-la. Durante uma entrevista formal, ele afirmou que Ryan tinha ficado instável por causa das dívidas da empresa. Disse que Ryan tinha planejado o ataque, cortado a corrente e obrigado meu pai a participar. Meu pai se apresentou como outra vítima, alguém que tinha sido levado a participar pelo desespero de Ryan. Talvez aquela versão funcionasse com alguém que nunca tivesse conhecido os dois. Ryan passou a vida inteira obedecendo a Victor. Meu pai controlava a empresa, as propriedades, as contas e até a ideia que Ryan tinha sobre o próprio valor. Ryan era responsável pelas próprias escolhas, mas nunca tinha sido líder. Quando Ryan descobriu o que meu pai tinha dito, o que ainda restava da aliança entre os dois acabou. O advogado dele entrou em contato com os promotores. Ryan começou a colaborar. Ele confirmou que Marcus tinha descoberto os resíduos escondidos e se recusado a ignorá-los. Também confirmou que Victor tinha ordenado o plano usado para impedir Marcus de entregar as provas que ainda tinha. Ryan também admitiu que participou da tentativa de esconder tudo depois. 3 anos depois, quando encontrei a certificação feita depois da morte de Marcus, Victor decidiu que aquele velho problema tinha voltado. A venda da propriedade tinha criado um prazo. O fundo em confiança tinha criado o motivo. Belviater tinha criado a oportunidade. Ryan explicou que eles escolheram o número 4 porque meu pai acreditava que um incidente ali poderia ser apresentado como uma invasão de propriedade instável e perigosa. Com meu telefone retirado e a entrada coberta, eles esperavam que ninguém soubesse exatamente para onde tínhamos ido. Eles não sabiam sobre Tessa. Não sabiam que eu tinha copiado os documentos. E não perceberam que o aplicativo de história oral de Ava estava gravando. Todas as precauções que eles não perceberam existiam porque eu finalmente tinha começado a confiar mais nas provas do que nas promessas da minha família. Os promotores ofereceram a Ryan algumas condições favoráveis em troca de documentos que confirmassem os fatos e de um relato completo do que aconteceu. Isso não o libertou. Também não o transformou em herói. Ele só colaborou depois que Victor o sacrificou. Mas a decisão dele trouxe a ligação que faltava entre a morte de Marcus e o ataque no número 4. Meu pai me enviou 3 cartas enquanto esperava pelo julgamento. Devolvi as 2 primeiras sem abrir. Li a terceira apenas porque meu advogado disse que ela mencionava o fundo em confiança. Meu pai nunca pediu desculpas. Ele escreveu sobre a empresa. Escreveu sobre a história de Belviater. Escreveu sobre os funcionários que perderiam seus empregos e sobre as famílias que me culpariam. Escreveu que Marcus nunca tinha entendido o que o nome Brooks exigia. Perto do fim, disse que um dia Ava poderia ficar ressentida comigo por destruir a herança dela. Coloquei a carta ao lado do documento do fundo. Durante anos, meu pai me convenceu de que impor limites era uma forma de punição.
Aquela carta me mostrou a verdade. Ele ainda acreditava que tinha direito de ter acesso a mim. Ainda acreditava que o futuro da minha filha pertencia ao legado dele. Pedi ao meu advogado que enviasse apenas uma resposta. Qualquer comunicação futura deveria passar pelos advogados. Não haveria encontro particular, nem mediação familiar, nem oportunidade para ele tentar explicar uma tentativa de assassinato como se fosse um sacrifício. A relação tinha acabado. Os processos criminais continuaram durante os 18 meses seguintes. Ryan se declarou culpado pelas acusações relacionadas ao ataque em Belviater, conspiração, fraude, obstrução e por seu papel em esconder o que aconteceu com Marcus. A colaboração dele reduziu parte da possível pena, mas ele ainda perdeu a liberdade, o cargo e qualquer direito que esperava receber por meio do fundo. Victor foi a julgamento. A acusação não dependeu de uma confissão dramática. Eles usaram o conjunto de todas as provas. O arquivo ambiental de Marcus, os registros do laboratório, a certificação falsificada, o fechamento da venda de 11,8 milhões de dólares que se aproximava, as dívidas da empresa de Ryan, a sucessão do fundo, os dados de localização dos veículos, a corrente cortada, a cobertura do poço que tinha sido mexida, a gravação de Ava, as declarações contraditórias do meu pai e a confirmação de Ryan. Cada parte reforçava as outras. Os advogados do meu pai disseram que Ryan tinha agido por conta própria. Mas os registros mostravam a aprovação de Victor em cada etapa importante. Eles disseram que as palavras gravadas do meu pai eram ambíguas. As atitudes dele no número 4 mostravam exatamente o que aquelas palavras significavam. Eles disseram que eu estava usando um problema familiar para tomar o controle das terras. Mas o fundo já tinha me dado esse controle. Tudo o que eu fiz foi me recusar a entregá-lo. Victor foi condenado pelas acusações relacionadas ao ataque, à fraude, à obstrução e pelo caso de Marcus, que tinha sido reaberto. Ele perdeu a empresa Brooks enquanto tentava preservá-la. A Brooks Reclamation passou a ser administrada por um responsável nomeado pelo tribunal. O acordo de reconstrução foi cancelado depois que as certificações ambientais foram anuladas. Os bens da empresa foram usados para pagar as obrigações de limpeza, as indenizações e os valores devidos aos funcionários. O nome Brooks continuou na antiga placa em Belviater, mas já não controlava a história oficial das terras. O processo judicial não pareceu aquele final triunfante que as pessoas imaginam quando ouvem a palavra justiça. Marcus continuava morto. Ava ainda acordava assustada durante a noite. E às vezes eu ainda pegava meu telefone com a vontade de ligar para meu pai, antes de lembrar que o homem para quem eu queria ligar nunca tinha existido de verdade. A justiça não devolveu o que nos foi tirado. Ela apenas impediu Victor e Ryan de tirar qualquer outra coisa. Ava começou a fazer acompanhamento com uma profissional especializada em traumas. As perguntas dela foram mudando aos poucos. No começo, ela queria saber por que o avô tinha parado de nos amar. Depois, perguntou se ele algum dia tinha nos amado. Eu contei a ela a coisa mais honesta que conseguia dizer. Eu acredito que ele sentia algo que chamava de amor. Mas um amor sem segurança, verdade ou responsabilidade não é algo que precisamos aceitar. O tio Ryan se arrependeu? Acho que ele se arrependeu de muitas coisas depois de entender o preço que teria que pagar por elas. Isso não é a mesma coisa. Não, respondi. Não é. Nós não visitamos nenhum dos dois. Ava nunca foi obrigada a perdoar alguém para provar que estava se recuperando. Ela teve o direito de simplesmente ser criança, primeiro com 8 anos, depois 9, finalmente, 10. Ela voltou para a escola. Voltou a desenhar. Parou de verificar 2 vezes cada porta trancada. O trabalho de história oral ficou inacabado dentro de uma gaveta por quase 1 ano. Eu nunca pedi que ela terminasse. Certa tarde, ela levou o caderno até a mesa da cozinha e o abriu ao lado da bússola de Marcus. Eu quero mudar o título, ela disse. Qual era o antigo? O legado da família Brooks. Ela fez uma careta ao ouvir aquelas palavras. E como você quer chamar agora? Ela virou o caderno na minha direção. Na capa, ela tinha escrito: O que nós mantemos seguro. Não era um projeto sobre Victor. Ele incluía histórias de antigos trabalhadores das minas, famílias afetadas pela contaminação e funcionários que perderam suas aposentadorias quando a Brooks Reclamation faliu.
Também incluía Marcos. Não a história falsa sobre um engenheiro que ficou obcecado, mas a história verdadeira e confirmada sobre um homem que guardou provas porque acreditava que uma comunidade merecia conhecer a verdade. O tribunal que administrava a recuperação da empresa finalmente aprovou um plano supervisionado para recuperar Belviater. A área de acesso continuou protegida pelo meu fundo. Vitor e Ryan não poderiam se beneficiar dos crimes que cometeram para conseguir aquela terra. Negociei uma compensação legal que garantiu a educação e o futuro de Ava. Outra parte do dinheiro foi destinada à recuperação da comunidade e à preservação de registros históricos verdadeiros. Eu não destruí Belviater. Impedi que meu pai vendesse uma mentira sobre aquele lugar. O antigo prédio da administração foi restaurado e transformado em um pequeno arquivo público. As exposições não glorificavam a família Brooks nem apagavam as pessoas prejudicadas pela empresa. Elas mostravam os dois lados. 2 anos depois do ataque, o arquivo recebeu o trabalho de história oral que Ava tinha terminado. Ela decidiu colocar a bússola de metal de Marcos junto com o trabalho. Tem certeza? Perguntei. Ela assentiu. Ela nos ajudou a saber qual era a direção certa. Eu entendi o que ela queria dizer. A bússola nunca tinha tomado decisões por nós. Mas as escolhas de Marcos tinham mostrado um caminho. Os registros tinham mostrado outro. Com o tempo, Ava e eu aprendemos a escolher nosso próprio caminho. No dia em que o trabalho entrou no arquivo, chegamos enquanto a luz da manhã enchia a sala da frente, que tinha sido restaurada. Ava colocou o caderno dentro da vitrine. Uma funcionária colocou a bússola de Marcos ao lado dele. A placa não nos descrevia como herdeiras do legado dos Brooks. Ela identificava Marcos como um engenheiro ambiental cujos registros preservados ajudaram a revelar a contaminação em Belviater. Também identificava Ava como a estudante que reuniu histórias da comunidade depois que a verdade veio à tona. Meu pai passou a vida acreditando que legado significava controlar aquilo que as pessoas lembravam. Ele estava errado. Legado era aquilo que permanecia depois que o controle acabava. Era a prova que Marcos protegeu. Era a ligação que Tessa fez quando eu não liguei às 5. Era uma menina de 8 anos sendo acreditada sem ser obrigada a carregar responsabilidades de adulto. Era uma terra sendo recuperada em vez de explorada. Era uma verdade forte o bastante para sobreviver às pessoas que tentaram enterrá-la. Ava segurou minha mão enquanto saíamos do arquivo. Lá fora, a encosta recuperada podia ser vista além da cidade. A entrada do número 4 tinha sido fechada de forma permanente sob a supervisão das autoridades de segurança de Minas. Nós não caminhamos naquela direção. Não precisávamos provar nada voltando ao lugar onde Vitor e Ryan nos deixaram. Seguimos pelo caminho público até o estacionamento. No começo da escada, Ava parou e olhou para trás, através da janela do arquivo. A luz do sol refletia na bússola dentro da vitrine. Pronta? Perguntei. Ela apertou minha mão. Pronta. Caminhamos juntas para a luz do dia. Pela primeira vez na minha vida, a história da família Brooks pertencia à verdade, e não a Vitor. E eu não precisava mais carregá-la sozinha.